uma coisa ruim desse momento da apresentação é que eu abro o PowerPoint e aí eu fico cego, né? Eu não vejo vocês. Isso é muito ruim no Meet. E aí Mas pode deixar, qualquer coisa eu vou te orientando. Você pode fixar ela na sua tela também. Dá um zoom aqui um pouquinho. Tá dando para ler aí direitinho? Ótimo. A caneta tá riscando. O nome da escola tá certo. Certinho. Vamos aqui. Certíssimo. Vou regular aqui que eu dei um zoom. Acho que foi demais. Vou deixar aqui. Dá para ver a figura tranquila aí, gente? Então, olha só. Tá dando para ver. Então, essa primeira questão aqui, eu até fiz questão de botar aqui no cantinho, olha só, o descritor, porque a gente está falando de Saego, e o Saego trabalha com base nos descritores, certo? Isso. Sai aqui que tem gente querendo entrar na sala. Como a Saego trabalha com os descritores, eu deixei aqui a relação, qual descritor que está sendo trabalhado aqui na lateral, tá? Aí depois, se a professora, com certeza, ela já sabe aí a relação dos descritores do ensino médio, né? Para trabalhar com os meninos. Então, aqui, a gente está trabalhando as relações métricas. As relações métricas no triângulo retângulo. Vou anotar aqui no cantinho algumas relações. Isso daqui é conteúdo do primeiro ano, né? Então, vou colocar aqui embaixo, só para título de curiosidade. Ver se vai caber todo mundo aqui. Eu gosto de fazer assim, por isso que eu falei para você que 1 hora era corrido, né? Isso. 1 hora, se a gente for fazer só resolver questão, batidão, vai. Mas eu gosto de fazer e explicar o porquê, né? A gente faz continha, o menino fala, beleza, mas por que isso? Não sei. Né? Não faz sentido. Mas a gente pode fazer essa e depois marca uma outra. A gente vai fazendo aqui. Quando acabar, se quiser extrapolar da 1 hora, aí é com vocês também. Por mim, não tem problema, não. Então, a gente tem aqui algumas relaçõezinhas básicas. As nossas relações métricas. No triângulo retângulo. E... Eita! Eu devia ter deixado você gerar o link. Por isso é que eu te perguntei. Aqui. Eu nem me atentei a esse detalhe. Então, a gente tem essas relações métricas e a gente tem o famoso, conhecido, salve, salve, Pitágoras, né? Então, vamos só nomear esses caras com as mesmas letrinhas aqui, só para a gente não se confundir nas relações. Então, esse camarada aqui a gente chama de altura, então eu vou nomear ele como H. As minhas sombras eu vou chamar de M e N. Essa medida toda aqui do Q até lá no R eu vou chamar de A. Esse camaradinho aqui eu vou chamar ele de B. E esse camaradinho aqui eu vou chamar ele de C. Aqui eu costumo fazer o seguinte, gente. Para você não esquecer essas regrinhas. Eu costumo vir aqui e desenhar um cara bem bonito aqui. Um sol. Olha que sol bonito. Não é todo mundo que sabe fazer um sol desse. Então eu costumo pensar o seguinte, ó. Todo mundo já estudou o Teorema de Pitágoras. Que é esse camarada aqui, né? Onde eu tenho a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou pensar nesse solzinho em 2 posições. Na fórmula aqui, ó, de Pitágoras, eu tenho esse C ao quadrado. Então eu vou lembrar do Pitágoras. Quem está do lado do meu sol aqui é o C. Então esse C está ao quadrado. Eu tenho esse telhadinho aqui que vai do Q até o P. E eu vou pensar o seguinte. Onde que esse camarada está fazendo sombra? Bom, eu tenho a base inteira, aqui que é o A,
E eu tenho, considerando só esse meu telhadinho que vai do Q até o P, ele faz uma sombrazinha do tamanho desse segmento M aqui, ó. Então, eu vou pegar só as minhas sombras. C ao quadrado é igual a M, a sombra pequena, vezes o A, que é a sombra grande. E se esse solzinho estiver lá do outro lado? Aí eu vou olhar do mesmo jeito. O solzinho está do outro lado. Vou ver a sombra aqui, ó. Do meu teorema de Pitágoras, esse B ao quadrado. Quem é que é a sombra dele? Ah, a sombra dele é esse pequenininho aqui, que é o N, e a grandona, que é o A. Então, B ao quadrado vai ser N vezes A. Eu vou só multiplicar as sombras. Certo? Então, partindo do teorema de Pitágoras, ó, já tenho mais duas relações aqui. C ao quadrado é igual a M vezes A, a multiplicação das duas sombras. Se eu for para o outro lado, B ao quadrado também é a multiplicação das duas sombras, a sombra pequenininha e a sombra total. Além disso, eu vou ter outras relações aqui, ó. Pensa agora comigo, se esse Sol estiver lá em cima do P. O que vai acontecer se o meu solzinho estiver em cima do P? Deixa eu ver se o solzinho aparece aqui. Meu solzinho está em cima do P. Se o meu solzinho estiver em cima do P, ó, eu não vou ter sombra aqui, né? Eu vou ter as duas bases aqui para os dois lados. Então, esse meu H ao quadrado vai ser o produto dessas minhas duas sombrazinhas que estão aqui dentro dele. Certo? Simples assim. Essa daqui, deixa eu corrigir isso daqui que ficou feio. A letra aqui está errada. Aqui era um H, ficou um B. Pronto. Então, aqui eu tenho as minhas relações métricas. Só para a gente relembrar, quem já viu, relembrar, quem não viu, vai ver agora. Então, vamos voltar para a questão que agora a gente já pode resolver, uma vez que eu já entendi como é que são essas relações. Então, vou pegar ó, todo mundo que está aqui em cima ao quadrado, vai ser igual à multiplicação das sombras. O C ao quadrado é a multiplicação das sombras do lado dele, o B ao quadrado é a multiplicação das sombras do lado dele, o H ao quadrado é a multiplicação das duas sombras que estão embaixo. Simples assim. Então, a minha questão está dizendo para observar esse triângulo grandão, PQR. Ele me pergunta, a altura relativa à hipotenusa do triângulo PQR é igual a... A minha altura relativa é esse camarada aqui, que está formando 90 graus aqui, ó. Essa é a minha altura. Então, o solzinho está lá em cima dele, ó. Então, eu sei que, no caso aqui, a minha altura está sendo representada pelo x. Então, eu sei que x ao quadrado vai ser igual ao produto das duas sombras, vai ser 9 vezes 3. Então, x ao quadrado, 9 vezes 3. Um aluno, abre o microfone para falar aí, vai. Mas tem que ser rápido, hein? 27. 27. Beleza. Então, aqui eu tenho uma potência quadrada. O que é que eu faço para eliminar essa potência quadrada aqui? Vamos lá, gente. Abre esses microfones aí para participar. Tem uma potência quadrada. Quando ela vem para cá, ela vem como? Uma raiz quadrada, operação inversa, não é? E a raiz quadrada de 27? Não é exata, né? Mas eu posso aproximar. Bom, um número que eu elevo ao quadrado chega próximo de 27 é o 5, né? Por aqui, ó, eu já sei qual é a resposta. Eu não preciso nem terminar de fazer a conta. Eu vou lá nas alternativas. Qual é a única alternativa que eu tenho que começa com 5? Só aqui, ó. Só a letra D. E como é um número que não tem raiz exata, então a gente está falando de aproximação, né? Então, ele vai ser aproximadamente 5,2. Certo? Teria como calcular esses outros termos aqui, o C e o B? Teria como fazer isso? Teria. Vamos fazer aqui, a questão não está pedindo não, mas vamos fazer rapidão. Só para exercitar mais um pouquinho. Se eu quisesse saber ali o C, eu sei que o C ao quadrado é a multiplicação das duas sombras, ó, é o M vezes o A. Então, C ao quadrado vai ser, o M é 9, o A é 9 mais 3. Então, é 9 vezes 12.
Quanto que dá 9 vezes 12, gente? Vai lá, alguém. Nove vezes 12. Ninguém. 108. E quanto que é a raiz quadrada de 108? Aqui também não vai ser exato, né? Aqui eu vou ter uma aproximação. Então, vai ser 10, alguma coisa. Né? 10 vezes 10 é 100. Então, vai ser 10, alguém. 10,2, 10,4. 10,4 aproximadamente. Se eu quiser saber o B, mesma coisa, olha lá, ó. B ao quadrado é a multiplicação das duas sombras. Então, é N, que é a sombra pequena, vezes A, que é a grande. Então, B ao quadrado vai ser o N, que é 3, vezes o A, que é 12, dá 36. Vamos direto aqui. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, beleza. Descobri todo mundo nesse triângulo aí, usando essas formulazinhas. Então, quem não anotou, perdeu. Quem já vai passar para a próxima. Dúvida aí, gente? Dúvida, abre o microfone aí. Sim, não, talvez. Não. Tranquilo? Então, vamos aqui. Até agora, tranquilo. Tranquilo, né? E as Por relações, enquanto. as razões trigonométricas, vocês lembram? Isso daqui vocês já viram no mínimo lá no 9º ano. As razões trigonométricas. Quem são? Seno. O que eu vou colocar aqui em cima? Quem é o seno de um ângulo? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, você decora aí, ó. Corre, cai e coca. Corre, cai e coca. Para você não esquecer tão simples assim. Então, a questão está só pedindo para a gente o seguinte, ó. Está dizendo que no triângulo PQR, o cosseno de alfa, que é esse ângulozinho aqui, ó, cosseno desse ângulo, é 0,25. Já deu aqui para a gente bonitinho. Ele pergunta, a medida do comprimento da hipotenusa PR é igual a... Bom, ele já falou do cosseno, né? Então, vamos usar a formulazinha lá, ó. Eu sei que o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu só tenho que saber quem é o cateto adjacente. Se o meu ângulo está do lado de cá, quem está de frente para ele a gente chama de cateto oposto. Quem está coladinho nele é o cateto adjacente. E esse camarada todo mundo já sabe de longa data que é a hipotenusa, né? O maior lado aqui é a hipotenusa. Então, vamos substituir. Ele disse que o cosseno de alfa é 0,25. Então, vamos colocar 0,25. O cateto adjacente é 8. A hipotenusa é quem eu quero saber. Vamos trocar esses camaradas aqui de lugar. Então, a minha hipotenusa vai ser 8 dividido por 0,25. Quanto que dá 8 dividido por 0,25, gente? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Dividir por número decimal é mais fácil você transformar ele em uma fração porque vai virar uma multiplicação. 0,25 é a mesma coisa que 1/4, certo? Então, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por quem está aqui embaixo, ó. É a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, a minha hipotenusa, 8 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 8 vezes 4. Então, a minha hipotenusa mede 32. Certo, galera? 40. Oi? Já sabiam já desse esqueminha aqui para transformar o decimal? É a mesma coisa que quando você tiver que dividir qualquer coisa por 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que você multiplicar por 2. Tá? E assim vai. Então, transforma a fração
Transformo o decimal numa fração, multiplico por quem está embaixo. 0,5 é a mesma coisa que meio. Quem está embaixo é o 2, então é a mesma coisa que multiplicar por 2. 0,25 é 1/4, então é a mesma coisa que multiplicar por 4. Tá? Aí você faz o cálculo mais rápido, não precisa ficar sofrendo, fazendo essa divisão aí tradicional. Dúvidas? Podemos passar para a próxima? Próxima questão é um conteúdo também que vocês já viram no 9º ano. E se não viram ainda, não, quem está no 1º ano já viu também. Já viu esse conteúdo aqui no bimestre passado, que é uma função do 2º grau, né? Uma função quadrática. Por que ela é uma função quadrática? Porque o meu maior expoente aqui é esse camarada que é o 2. Então tá aqui, ele me deu uma função de reais em reais, o meu domínio, a minha imagem está dentro dos números reais, cuja representação é essa. L de P é igual a menos P ao quadrado menos 4P mais 3. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gerado por essa função? Quem é o vértice da parábola? O vértice é lá aquele camaradinha onde faz a curva, né? Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Certo? Vai depender da minha função. Então, beleza. Como é que eu calculo esse camarada? Vamos lembrar lá, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta vocês já sabem que vocês aprenderam lá na fórmula de Bhaskara, no 9º ano. Eu acredito que vocês enjoaram de fazer a fórmula de Bhaskara, né? Então, você tinha lá a fórmulazinha desse esquema, ax² mais bx mais c igual a 0. Então, já vamos associar os termos aqui. Para achar o x do vértice, está fácil. Vamos relacionar os termos aqui para ficar mais tranquilinho. Então, eu sei que o a é menos 1, porque é quem está aqui na frente do p, não é? O b é menos 4, porque o b é quem está junto do segundo termo. Eu só troquei, a questão só trocou a minha variável aqui de x por p. E c, que é o termo independente, vale 3 positivo. Então, vamos substituir ali para resolver. Então, o x do vértice vai ser menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Lembra aí, ó, esse menos da fórmula, ele fica aqui fora, porque o b também é negativo. Muita gente erra porque coloca só o menos do b. E aí vai dar ruim. Então, meu x vértice, ó, multiplico sinais iguais, fica mais. Multiplico sinais diferentes, fica menos. Eu tenho 4 dividido por menos 2. Sinais diferentes fica menos. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu já sei que o x do meu vértice é menos 2. Falta fazer o y. Aí a gente vai ter duas opções aqui. Ou eu vou fazer essa formulazinha. Ainda posso escrever ela assim, né? Porque o delta, quem é o delta? É b² menos 4ac. Dividido por 4a. Eu posso fazer essa substituição toda aqui. Ou eu posso pegar esse meu valor do x que eu achei aqui, ó, o x do vértice, e trocar lá na minha função. Tá? Onde tem o p, eu vou colocar esse menos 2, vou resolver e vou achar a resposta. Duas opções. Ou eu vou trocar aqui, dentro dessa formulazinha do y do vértice, e vai dar certo também. Posso fazer aqui direto. Ó, menos. Vamos aumentar aqui porque o b já é negativo, né? Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 3, dividido por 4 vezes menos 1. Então, aqui eu tenho menos. Aqui dentro eu tenho menos 4 ao quadrado, deu 16. Menos vezes menos deu mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Dividido por menos 4. Então, eu tenho 16 mais 12 dá 28. Tem um menos em cima e um menos embaixo. Já sei que sinais iguais é dar positivo, já vou deixar positivo. 28
dividido por 4 vai dar 7. Então, o par ordenado do meu vértice, ó, meu vértice, tem o par ordenado menos 2 para x e 7 para y. Certo? Menos 2 e 7, então o nosso gabaritinho aqui era a letra C. Todo mundo lembrou disso daí? A prova do Enem também gosta de cobrar o vértice. Sim. Tranquilo, né? Então vamos para frente. Pera, professor, eu estou anotando um pouco aqui. Eu estou anotando. Tá anotando? Show de bola. Guarda, vai guardando essas formulazinhas aí. Facilita. Vamos aqui um agora de probabilidade. Probabilidade vai estar lá no conteúdo os professores do ensino médio. Está no conteúdo, está no segundo ou está no terceiro? Não lembro. Antigamente era no terceiro. É no segundo ano agora. Está no segundo agora, né? Isso, análise combinatória e probabilidade. Beleza. E essa daqui é bem tranquilinha. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Uma questão bem tranquilinha fala o seguinte, ó. Em um estojo contém 24 lápis de cor vermelha e 3 lápis de cor preta. Um estudante pretende, sem olhar para o estojo, retirar dele um lápis de cor preta. Beleza. Lá tem vermelho e preto, ele quer tirar um de cor preta. Qual a probabilidade de o estudante retirar um lápis de cor preta na primeira tentativa? Então, como é que a gente vai fazer essa probabilidade aqui? Essa probabilidade, eu tenho os meus casos favoráveis dividido pelo total de casos. Ele não deu nenhuma restrição, ele só falou que vai ser no primeiro sorteio, tá fácil. Casos favoráveis. Bom, ele quer tirar um lápis de cor preta. Então, quantos lápis de cor preta eu tenho dentro desse estojo? Eu tenho 3. Então, os meus casos favoráveis são 3. Então, vamos colocar aqui, ó. Casos favoráveis, 3. E o total de casos? Bom, total de casos eu tenho 24 lápis vermelhos e tenho 3 pretos. Então, eu tenho 3 casos favoráveis em um total de 27. 3 sobre 27, eu posso simplificar isso daqui por 3, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. E 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, a probabilidade do estudante retirar um lápis na cor preta na primeira tentativa é de 1 em 9, ou 1/9. Tranquilinho essa, não é não, gente? Os alunos que estão participando aí, ó. As questões que a gente está fazendo, que tem esse Dzinho aqui, ó, que eu estou marcando, vocês podem perceber que a questão ela só cobra um objetivo específico seu. Ela não vai querer que você domine muita coisa, ela vai querer que você domine uma coisinha simples. Ele quer só saber se você sabe calcular essa probabilidade de um evento. Certo? Uma probabilidadezinha simples de um evento. Vamos seguindo. Mais um. Eu entendi mais ou menos. Quer que volte lá? Você podia voltar só mais um pouquinho? Sim. Olha Só mais só. um pouquinho. Vou apagar aqui. Quando ele pedir esse tipo de probabilidade, você vai sempre fazer essa relação aqui, ó. Quais são os meus casos favoráveis, aquilo que vai facilitar para que eu consiga o meu objetivo? E embaixo você vai colocar sempre o total de possibilidades que você tem, o total de casos. Certo? Para você calcular a probabilidade de um evento. Então, o que é favorável aqui para o estudante?
que ele quer que aconteça? Ele quer retirar um lápis da cor preta, não é isso? Uhum. Ele quer tirar um lápis da cor preta. Quantos lápis pretos tem nesse estojo? 3. 3. Então, os meus casos favoráveis são 3. 3. E embaixo eu vou colocar o total de casos. Quantas possibilidades eu tenho ao todo? Quantos lápis eu tenho dentro desse estojo? 24, não é? Não, eu tenho 24 vermelhos e 3 pretos. Então certo? tem 20. Eu Tem tenho 27. 27 lápis dentro do estojo. Então, desses 27 lápis que eu tenho dentro do estojo, 3 correspondem àquilo que eu quero, certo? Porque eu quero tirar preto. Certo. Aqui você pode dividir, vai dar um número decimal. Porque quem está em cima é menor do que quem está embaixo, né? O numerador é menor do que o denominador. Aí você olha nas alternativas. Tem alguma alternativa que é número decimal? Nenhuma. Não. Eu tenho duas, a letra B e a letra D, que são números inteiros. E eu tenho a letra A, a letra C e a letra E, que são frações. Então, não vou dividir, não vou perder tempo dividindo isso daqui. O que eu posso fazer, então? Eu vou simplificar isso daqui. Porque nenhuma das alternativas é 3 27avos. Então, eu vou simplificar. O que é simplificar? Achar um divisor comum desses dois camaradas. Um número que divide o 3 e o 27 ao mesmo tempo. O 3 eu sei que ele é um número primo, ele só divide por ele mesmo. Então, o 27 também divide, não é? Sim. Lembra a regrinha de divisão por 3? Regrinha de divisão por 3, você soma os termos e vê se o resultado é um número que divide por 3. Então, 2 mais 7 é 9. 9 divide por 3. Então, 27 também divide. Aí você vem aqui e divide. 3 dividido por 3 dá 1. E 27 dividido por 3 dá 9. Ó, apareceu uma alternativa, não apareceu? Sim. Então, sempre que for para calcular esses casos assim simples, que ele não te der nenhuma restrição, ele falou que é na primeira tentativa. Se ele falasse que é na segunda, na terceira, aí já mudava. Mas como ele falou na primeira tentativa, a gente já vai direto. Certo? Entendi. Vamos para a próxima. Obrigada. A próxima que é também um conhecimento específico de vocês, esse descritor D22, vamos ver do que ele fala. A questão diz o seguinte: em um programa de condicionamento físico, um atleta corre sempre 200 metros a mais do que correu no dia anterior. Sabe-se que no primeiro dia, um atleta correu 500 metros. Quantos metros ele correrá no 10º dia? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Que assunto vocês acham que está cobrando aqui, gente? Alguém tem alguma sugestão aí? Não. Não? Olha só. Eu sei que no primeiro dia ele correu 500 metros. Então, eu sei que o primeiro termo dessa minha continha é 500. Ele me falou que ele corre sempre 200 metros a mais em cada dia. Então, eu vou chamar esse cara de razão. Minha razão é 200 metros. E ele quer saber quanto que o cara correu no 10º dia. O que é que você pode fazer? Você pode sofrer, né? Fazer o cálculo mais extenso, que seria o quê? No primeiro dia, ele correu 500. No segundo dia, ele correu 500 mais 200. Ele correu 700. No terceiro dia, ele correu mais 200. Então, ele correu 900. E assim vai. Certo? Isso daqui, gente, é o que a gente chama de PA. O que é uma PA? Uma PA é uma progressão aritmética. Quem está no segundo e no terceiro já viu, quem está no primeiro vai ver agora no final do ano. Uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números em que eu vou somando sempre o mesmo valor. Por isso que ele falou aqui, ó, que ele corre sempre 200 metros a mais. A gente chama esse camarada aqui de razão. Razão é o quanto ele aumenta. Lá na PG, que é a progressão geométrica, ao invés de somar, ele vai multiplicar. Certo? É a diferençazinha básica aí de PA e PG.
entre as razões. A razão na PA, você está somando, e na PG, você está multiplicando. Como é que eu posso fazer para determinar esse camarada aqui, esse 10º termo, meu A10? Se eu chamei o primeiro de A1, eu vou chamar o 10º de A10. Eu sei que tá sempre pegando o anterior, somando 200, o anterior somando 200, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro termo e vou somar com o produto dessa razão pela quantidade de termos menos 1. Por que que é a quantidade de termos menos 1? Porque o primeiro já entrou aqui, né? Na minha continha, o A1. A minha razão vai se repetir quantas vezes? 10 menos 1, 9 vezes, né? Porque o primeiro termo é 500, não tem razão para somar. Então, o meu 10º termo vai ser o primeiro, que é 500, mais 200 vezes 10 menos 1. Então, o meu A10 vai ser 500, que é o meu termo inicial, mais a minha razão 200. Essa razão 200 repetiu quantas vezes? Ela vai repetir 9 vezes. Por que ela vai repetir 9 vezes? Porque na primeira ela não entra, certo? 10 menos 1. Na primeira ela não entra. Então, o meu A10 vai ser 500 mais 200 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. Repete os dois zerinhos. 1.800. Quanto que dá 1.800 mais 500? 2.200? E 200? 2.300. 2.300, não é isso? Pô, errei por 100. 2.300 metros. Certo, gente? Se você fizesse aqui, ó, nessa sequência que a gente estava fazendo, A1, A2, A3, A4, A5, até o A10, você ia acertar? Ia. Mas essa questão é uma questãozinha tranquila, valores pequenos, número arredondado. Se colocar aqui números maiores, para você ir fazendo somando, igual a gente colocou aqui, ó, no canto direito, você perde muito tempo. E o objetivo em uma prova é não perder tempo, né? E sim ganhar tempo. Então, lembra da regrinha aí, ó. A regrinha vai ser essa aqui, ó. O cara que eu quero calcular, o último termo, a gente costuma colocar aqui no lugar desse A10 que eu coloquei, a gente coloca o AN, tá? Que é o enésimo termo, é o que eu quero descobrir. Ele é igual ao primeiro mais a razão que multiplica quantos termos eu tenho menos 1. Tá? Então, sempre que falar de uma PA, achar o termo, qualquer termo de uma PA, você faz desse jeito aqui. Se ao invés do 10º dia, ele perguntasse o 30º dia, o que ia mudar da nossa continha? Ia ser o A30, ia ser igual o A1 do mesmo jeito, 500, mais 200 que multiplica 30 menos 1. 30. Certo? Sim. Então, o meu A30 seria 500 mais 200 vezes 29. E aí, vai fazendo a continha. Beleza? Mas, ó, lembrando que a regrinha... Você lembrou da regrinha? O resto são as operações básicas. Vai subtrair, multiplicar e somar. Acabou. Não tem nenhuma continha que precise de nenhum cálculo mirabolante, não. Vamos para a próxima. Aqui a gente já vai entrar numa análise combinatória. Conteúdinho aí do segundo, não é isso? Segunda série do ensino médio. Então está dizendo o seguinte: uma classe é formada por 10 estudantes. Deseja-se formar uma comissão com 3 desses estudantes. Com 3, vamos marcar aqui, ó. Marca as informações que são importantes, gente. 3 desses estudantes para a representação dos discentes na escola. A escolha dos representantes que irão compor a comissão pode ser feita de... E agora? Como é que eu faço essa combinação desses estudantes aqui para montar essa comissão?
Não sei se a professora já falou, mas tem uma regrinha besta para você diferenciar análise combinatória, você diferenciar arranjo de combinação. Alguém sabe me dizer como é que você faz para diferenciar arranjo de combinação? Uhum. É isso mesmo. Você vai fazer só o seguinte, ó, quando você fizer a leitura do problema, você vai perguntar se a posição das pessoas importa. Aqui no problema, são 10 estudantes, eu quero escolher 3. Quem são esses 3 aqui? Importa? Sim, Sim ou não? sim. Não, não importa não. Ele falou quem são? Ah, tem que ser o Joaquim, o Cláudio, ou ele falou tem que ser... deu o nome de alguém, especificou alguém? Não. Não, ele não especificou. Então, quando não especificar nada, eu estou falando de combinatória. Agora, quando você fizer a leitura, ó, presta atenção na besteira. Quando você fizer a leitura, e você vai perguntar para o problema, a posição desses camaradas importa? Quando você responder assim, ó, aham, você vai falar que é um arranjo. Certo? Então, quando você fizer a leitura e a sua resposta for aham, que é uma coisa que vocês falam muito, né? E aí, você vai lá, aham. Então, você vai fazer a leitura. A posição importa? Aham. Se a posição importa, você está falando de arranjo. Se a posição não importa, você está falando de uma combinação. Certo? Combinação. E aí, Certo. como é que eu vou fazer essa combinação aqui? Eu estou combinando M elementos N a N. Fica feio quando fala assim, eu sei, mas aguenta firme. Como é que eu faço essa combinação aqui? Eu tenho M fatorial elementos dividido por M menos N fatorial vezes N fatorial. Quem está aí no terceiro ano já viu fatorial? Eu tô no segundo. Oh, bom demais. Fatorial é uma coisa besta, olha só. Se eu tiver assim, ó, se eu perguntar para você quanto que é 3 fatorial, eu estou dizendo só o seguinte, ó, pega o 3 e multiplica por todo mundo que vem antes dele. Aí você vai fazer assim, quem vem antes do 3? Ah, vem o 2 e vem o 1, não é isso? 2, 1. Então você faz 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então 3 fatorial vale 6. Quanto que vale 4 fatorial? 4 vezes todo mundo Vezes que vem 3. antes dele. Vezes 2, vezes 1. Certo? Quanto que dá isso? Certo. Vai dar 8, 18. Eita, é multiplicando, pelo amor de Deus. 24. 24. 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. E o fatorial é só isso, gente. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha como é que ele aumenta. Quanto que vai dar esse? 30. Oi? Tá multiplicando, hein? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. 120. Olha como é que aumenta rápido. Certo? Um exemplozinho aqui, ó, simples desse fatorial aqui. Ele vai falar assim, ó, como é que eu posso organizar 4 pessoas em um banco? Pensa aí, vocês são 4 amigos. Como é que eu posso colocar essas 4 pessoas sentadas em um banco? Ó, eu tenho 4 posições, certo? No banco. Para essa primeira posição aqui, eu tenho quantas pessoas que eu posso escolher? 4. Posso colocar qualquer um dos 4, né? Beleza. Coloquei uma pessoa aqui. Para a segunda posição, eu posso colocar quantas pessoas? 3. 3. Eu já coloquei um lá. Para a próxima posição, eu só posso colocar 2, né? Só tenho 2 opções. E para o último lugar, só sobrou uma pessoa. Então, essa é a ideia do meu fatorial, certo? É uma permutaçãozinha simples de elementos. Eu vou só trocar esses camaradas de lugar. Aí pode aparecer assim numa questão. De quantas formas eu posso organizar
os livros, 5 livros de matemática. É o mesmo esquema, tá? Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que é o fatorial. Se aparecer uma questãozinha aí na frente, vocês já saberem como é que desenrola minimamente, né? Quem está no segundo ano, se não viu isso daqui, vai ver ainda. Então, dito isso, vamos desenrolar a nossa formulazinha. Ó, eu tenho uma combinação de M elementos combinados N a N. O que eu quero dizer? M é o total de camaradas que eu tenho. Qual é o total de alunos que eu tenho aqui? Não são 10? Ó, então, eu tenho uma combinação de 10 elementos. E como é que eu quero organizar eles? Quantos membros tem que ter nessa comissão? Não são 3? 3. 3. Então, eu quero combinar 10 estudantes em grupos de quanto? Em grupos de 3, certo? Então, é uma combinação de 10 elementos, 3 a 3. Vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial, certo? 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Agora a gente vai abrir esse fatorial igual a gente fez na continha agora há pouco. Porque se eu divido um camarada por ele mesmo, vai dar 1, então eu posso eliminar, não é assim? Vou jogar para cá, ó. Para a pontinha aqui, que o espaço está pequeno. Então eu tenho em cima, ó, aqui em cima eu tenho um 10. Aqui embaixo eu tenho um 7. Então eu vou abrir esse 10 fatorial até chegar no 7, para ele ficar igual. E eu poder cortar. Então eu vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Dividido por 7 fatorial, que multiplica... Vou abrir esse 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Aí o que eu posso fazer aqui agora? Em cima eu tenho um 7 fatorial e embaixo eu tenho um 7 fatorial. Então, quando eu divido um camarada por ele mesmo, dá 1, não é isso? Então, o meu fatorial já sumiu, não preciso estressar mais com fatorial. Posso simplificar mais alguém aqui? Posso. Ó. Em cima eu tenho um 9 e embaixo eu tenho um 3. Então, se eu dividir todo mundo por 3, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. O que mais? Eu tenho um 8 em cima e aqui 2 vezes 1 dá 2. Vou dividir todo mundo por 2. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. O que virou a minha continha agora? Minha continha virou 10 vezes 3 vezes 4. Quanto que vai dar isso daqui? 3 vezes 4 é 12. 10 vezes 12 dá 120. Então, olha só. Com 10 estudantes... Se eu quiser formar comissões de 3 alunos, eu tenho 120 combinações diferentes, certo? 120 possibilidades de trios para formar essa comissão. É muita coisa ou é pouca coisa, gente? Muita. É muita coisa, não é? Você pensar 10 alunos... Você quer montar só um trio, olha as possibilidades. Poderia mudar o problema, né? Falar, tem 10 estudantes e eu quero jogar qualquer jogo. Fala um jogo aí, que a gente possa usar 3 pessoas. Qualquer coisa. Poderia ser 3, poderia ser mais, né? Poderia ser 5. Se a gente fizesse uma comissão com 5 pessoas, vocês acham que o resultado ia ser maior ou menor? Maior. Provavelmente, eu acho que seria menor. Menor? Vamos ver? Não sei mais. Se fosse uma comissão com 5 estudantes, como é que ia ficar? Uma comissão com 5 estudantes. Ia ser uma comissão de 10, organizados 5 a 5. Então, seria 10 fatorial dividido por 10 menos 5 dá 5, não é? Vamos direto aqui.
vezes 5 fatorial. Ó, vamos abrir ele até o 5, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Dividido por 5 fatorial. Vamos abrir o segundo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Corta ali o 5 fatorial com 5 fatorial. Vai embora. Quem mais que eu posso simplificar aqui? Eu sei que 5 vezes 2 dá 10. Então, corta com 10. Quem mais? O 4, 8 por 4 dá 2. E 9 por 3 dá 3. Então, a multiplicação que eu tenho para fazer é 3 vezes 2 vezes 7 vezes 6. Quanto que vai dar isso daí? E aí, alguém fez aí? 126. 126? Certeza? Acho que dá Dá mais, hein? 240. 240. 6 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 7. 252? 252? Vou confiar em você, hein? Olha a quantidade aí de comissões que você poderia montar. Isso é uma continha boa, hein? Claro que tem outros níveis de dificuldade dentro desse assunto, né? Mas, aqui, guarda no coração essa formulazinha aqui. Tá? Quando falar das nossas... Falou em comissão, gente. Falou, ó, vamos montar uma comissão. Psh, análise combinatória. Certo? Análise combinatória. A menos que ele dê umas restrições, né? Aí a gente vai brincar um pouquinho a mais. Mas no Saego não vai cair. Não vai cair. No Saego vai cair de jeito aqui, ó. Só para você montar quantas comissões, quantos grupos. Uma sala de 20 estudantes. Eu quero montar duplas. Quantas duplas eu posso montar? Aí, joga lá. Tá? Nessa formulazinha aqui. Eita, nosso tempo já acabou, né? Vamos mais um pouquinho. Uma empresa fabricava caixas de papelão com formato de bloco retangular, cujas dimensões internas da base eram 4 e 8. Visando a economia de matéria-prima, essa empresa modificou essa caixa, mantendo o formato da caixa original e reduzindo apenas a medida da sua altura. Então, vamos lá. Ó. Eu tinha uma caixa com a base retangular, certo? De 8 por 4, de 4 por 2. Eu não sei a altura. Ele não me falou. Mas ele está dizendo que só vai mudar justamente essa altura. Vamos fazer aqui um tamanho genérico aqui. Só para a gente brincar. Então, eu sei que a base é 8 por 4 e essa altura aqui eu não sei qual é. Ele só mexeu nessa altura. Mas ele me disse que a capacidade de armazenamento tem que ser de 64. Alguém lembra como é que a gente calcula o volume desse sólido aí? Que é um paralelepípedo? Alguém? Vamos lá, vocês têm que saber. Sei, pera ainda. Fala, vai. Eu juro que eu sei. Puxa do Mas fundo eu da não cachola. Vai. Eu estudei um dia desse isso. Isso. Vai lá, puxa aí. Eu posso olhar no meu caderno? Pode. Tá bom. Vai lá. Essa é tranquilinha. Essa é uma das fórmulas mais bestinhas que vocês têm para lembrar. Paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Tá. Que é a mesma do cubo. Vai lá. Aqui tá escrito volume, comprimento versus largura. Versus altura. Isso, exatamente. Comprimento, largura
E a altura? Altura. Então, o meu volume aqui eu já tenho, que é 8 vezes 4 vezes a altura que eu não sei, não é isso? Só que ele já me falou o volume, ó. O volume tem que ser 64. Então, eu vou trocar esse V por 64. Então, 64 tem que ser igual a 8 vezes 4 vezes H. 8 vezes 4 dá quanto, hein? Dá 32. 32. Então, 64 é igual a 32 vezes H. Vamos passar esse 32 dividindo, né? 64 dividido por 32 vai ser igual a minha altura. 64 por 32 dá 2, não é? Pronto. 32? Certo? Então, para que a minha caixa tenha esse volume de 64, a minha altura tem que ser 2. 2. Certo? Essa é uma das formulazinhas mais bobas que tem para lembrar. É essa daqui. E é a que eles mais gostam de colocar. Aí ele poderia colocar, fazer o desenho da água aqui. Pode dizer... Teve uma que eu vi legal, que ele falava que aqui dentro ele colocava um cubo. Era a mesma questãozinha. Mesmo sentido, né? Só que ele falava que colocava um cubo aqui dentro de aresta 2. Aí ele perguntava quanto que a água ia subir. Quantos centímetros a água iria subir. Então, vamos só pensar um pouquinho aqui. Ó. Você tem um recipiente, né, nesse formato de paralelepípedo com água. Você vai botar um cubo lá dentro. A quantidade de água que vai subir é exatamente o volume do cubo, certo? Porque é o objeto que você está colocando lá dentro. Então, o que vai subir, o volume de água que vai subir é o mesmo volume do cubo. Aí você calcula o volume do cubo para saber quanto que vai subir essa água aí. É uma questão bem parecida. Gente, vocês querem terminar as questões? Falta muitas? Faltam 3. Faltam 3. Essa daqui é tranquilinha, é só análise do gráfico, essa daqui. Essa daqui, ó. Wagner, podemos terminar. Hã? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Podemos terminar, vamos terminar elas. Essas 3 aqui vão rapidinho. É só olhar para o gráfico. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Carlos aluga brinquedos para festas e foi contratado para montar um tobogã inflável em um aniversário infantil. Ao chegar, montou o tobogã, que estava sem qualquer volume de ar, e em seguida ligou o compressor, que levou 4 minutos para inflar totalmente o brinquedo. Carlos manteve o compressor ligado para manter o tobogã funcionando, totalmente inflado, por 60 minutos. E em seguida desligou o compressor para que o tobogã fosse completamente esvaziado, processo que levou 7 minutos. Então vamos lá, ó. Ele demorou 4 minutos para encher o tobogã, manteve ele ligado por 60 minutos e esvaziou, desligou para esvaziar, o que demorou 7 minutos. O gráfico que representa o volume de ar no tobogã em função do tempo. Ó, o volume de ar no tobogã em função do tempo. Vamos olhar aqui as figuras. Não sei, eita. Deixa eu ver se... Vou arrastar ela um pouquinho para cima do texto aqui, não tem problema não. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Qual desses gráficos, gente? Ó, o primeiro valor aqui, ó, para quem não estiver enxergando direito, é 4. Aqui é 64 em todos. Aqui é 60. Aqui é 60. 67. 67. Vou colocar maior aqui para que vocês possam analisar aí e me dar a resposta. Qual dos gráficos corresponde à situação? Demorou 4 minutos para encher, manteve cheio durante 60 minutos e depois demorou 7 para murchar, para esvaziar.
Qual o gráfico que representa melhor essa situação aí? Vou botar aqui para vocês verem as letras. Aqui no gráfico, na vertical, eu tenho o volume de ar, tá? Na vertical, o volume de ar. Na horizontal, é o tempo. Tempo, e aqui é o volume. E aí, alguém? Abre o microfone aí e me diga. Não entendi muito bem, não. Ó, essa é só para você dizer qual é o gráfico que melhor representa a situação. O tobogã estava vazio, certo? Ele demorou 4 minutos para encher, chegar no volume máximo. Depois ele ficou mais 60 minutos funcionando para manter o nível dele. E depois ele desligou, então ele foi esvaziado durante 7 minutos. B. Se na vertical eu tenho o volume, ó, todos começam crescendo, né? Todo mundo, ó, tá crescendo os 4 primeiros minutos, tá certo que ele estava enchendo. Depois ele manteve ele ligado durante 60 minutos para ele poder encher. Então vamos aqui na letra B. A letra B fala aqui, ó, ele subiu aqui durante 4 minutos. Deixa eu marcar com outra cor. Com amarelo. Ele subiu aqui, ó, 4 minutos e encheu, beleza. Ficou 60 minutos cheio. Essa linha horizontal bate, só que olha o tempo. De 4 Você pode minutos... colocar com vermelho, que eu não estou enxergando o amarelo. Vamos colocar de vermelho mais grosso. Obrigada. Ó, 4 minutos enchendo. Depois ele manteve ele cheio, certo? Parece que tá certo. Mas olha o tempo. De 4 minutos para 60 minutos. Tem quantos minutos? De 4 minutos para 60? Aham. Não sei. Ué? 56? Você, aqui, ó. Demorou 4 minutos para encher. 4 para 60. Vai dar 56. 50. 56, não é? 50 Então aqui, ó. 56. É. Aqui ele tá dizendo Aí, já que ele ficou 56 minutos, que ele manteve ali cheio durante 56 minutos. Mas o texto diz que foi 60. Então não pode ser a letra B. Pode ser a letra D? A letra D também não pode, porque olha aqui o que aconteceu, ó. Ele tá aqui e lá em cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele continuou enchendo, ó. Porque se na vertical tem um volume, ele está dizendo que com 4 minutos eu tinha esse volume aqui embaixo e que com 60 minutos eu tinha esse outro volume aqui, ó. Então, se está crescendo é porque está enchendo, né? E ele não falou então, que continuou enchendo. Ele disse que já estava cheio e ele manteve ligado. Além disso, 4 para 60 de novo. Então, não tem 60 minutos. Então, só pode ser a A, a C ou a E. A A também não é porque... Ó, ele começa com o volume lá em cima e depois diminui. E ele falou que o volume se manteve. Então, não pode ser. Não pode ser a C pelo mesmo motivo, ó. Continua enchendo. Então, só pode ser a letra E. Vamos ver se confere? 4 para 64. Beleza, ficou 60 minutos. Bateu bonitinho. E de 64 para 71, tem 7 minutos? Tem. Não. Não? Tem. Não sei. Tem? Tem 6? De 64 para 71? 64 para 71. Deixa eu pensar aqui, peraí. Tem, Amanda? Dá 7 minutos, né? Tem. Pronto, a Kevin disse que tem. Então, a resposta certa era a letra E. Ó. Questão só de analisar o gráfico. É interpretação. Pura interpretação. Essa questão aqui também só quer que vocês saibam a definição do que é uma função afim ou uma função do primeiro grau. Certo? A gente diz aqui, ó. A reta T, cuja equação reduzida é dada por y
igual a k vezes x mais z possui coeficientes k maior que zero e z menor que zero. O gráfico que representa essa reta é, primeira coisa, ele só mudou as letrinhas aqui, gente. Essa função é aquela mesma que vocês aprenderam, ax mais b, tá? É uma função afim. O que essa função afim aqui diz pra gente? Vamos relembrar. Esse camarada aqui, ó, esse a, ele é o coeficiente linear. O que ele fala? Ele fala a inclinação da reta. Certo? Como assim? Ó, se ele for maior do que zero, se ele for positivo, essa reta ela é crescente. Se ele for menor do que zero, epa, não mudar a letra não, senão confunde. Se ele for menor do que zero, se ele for negativo, aí ela é uma reta decrescente. Lembra que eu estou analisando essa reta aqui sempre da esquerda para a direita, tá, gente? E se esse A for zero, aí eu tenho uma reta horizontal. Tá? Que aí não vai ser mais uma função afim, vai ser uma função constante. Então, essa questão ela só quer saber o seguinte, se você conhece essa teoria aqui, ó, tem que fazer conta nenhuma. Só se você conhece essa teoria. Então, o A, se ele é positivo, a reta sobe, se ele é negativo, ela desce. E o B? O B, ele é o termo independente. O que ele fala? Ele fala onde a reta corta o eixo Y. Certo? Então, se o B é positivo, ele corta acima do zero. Se ele é negativo, ele corta abaixo. Então, é uma questão que só cobra teoria. Então, vamos lá. Ele está dizendo, esse K está no lugar do A e esse Z está no lugar do B. Então, ele diz que o K é maior do que zero. Bom, quando ele é maior do que zero, o que acontece? A minha reta ela é crescente, ela é para cima. Se ela é para cima, não pode ser a letra B e não pode ser a letra E. Beleza. Vamos para o segundo elemento agora, que é o Z. Ele disse que o Z é menor do que zero. Então, eu sei que a minha reta ela é crescente e ela corta o eixo Y abaixo da origem. Lembra que a origem é onde ela se cruza aqui, ó, onde as duas retas se cruzam. O eixo X e o eixo Y. Então, a minha reta ela é crescente e corta abaixo. Não pode ser a letra D, porque está cortando acima. Não pode ser a letra C, porque está cortando na origem. Então, só pode ser a letra A. Olha só. A reta é crescente, ela vem de baixo para cima. E ela corta o eixo Y abaixo da origem. É uma questão que só te cobrou teoria. Só definição. Se você não sabe o significado desses elementos aqui, deu ruim para você. Certo? Mas isso daqui você estudou no 9º ano e você estudou na primeira série do ensino médio. Então, relembrar é viver, né? Vamos para a última. A última é de função exponencial, que todo mundo aí já estudou também. Inclusive, se tiver alguém do primeiro, também já estudou. Função exponencial. Observe abaixo o esboço do gráfico de uma função exponencial que vai dos reais a esse intervalozinho aqui, ó, do -3 ao infinito. Ele quer saber a representação algébrica dessa função. Qual dessas funções aqui representa essa função? Vamos analisar as alternativas? Olha a letra A, 2x menos 1. 2x menos 1 é uma função afim, não é nem exponencial. Então, não é. A letra B, x ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2 é uma função quadrática. Então, também vaza. A minha função exponencial, a característica dela é porque a minha variável está lá no expoente, né? O meu xzinho, ele está lá no expoente. Então, não pode ser aqui. Então, só sobrou a letra C, a letra D e a letra E. Como é que eu faço para verificar isso? Eu vou procurar onde a minha função está cortando
o eixo Y. Por quê? Onde ela estiver cortando o eixo Y, é onde o meu x vale 0. Então, ela vem aqui de baixo, e aqui no menos 2, ela corta o eixo Y. Então, quando o x for 0, o y é menos 2. Facilitou a minha vida. Por que facilitou a minha vida? Porque eu sei que o x aqui é 0, tem que dar menos 2. Aí eu vou pegar aqui e vou substituir o x para o 0 e vou ver se vai dar menos 2. Pega na letra C. F de 0 é igual a 1 meio elevado a 0 menos 3. Quanto é que vai dar isso daqui, gente? Meio elevado a 0. Quanto que dá qualquer número elevado a 0? 0. Certeza? 1. 1, não é? Não. Todo número elevado a 0 é igual a 1, não é? Não. Então, eu vou ter 1 menos 3, que vai dar menos 2. Olha, bateu aqui. Qual a segunda continha que eu tenho que fazer para poder matar essa questão? Eu vou verificar o outro ponto. Ó. Aqui ele diz que quando o x vale 3, o y tem que valer 5. Troca o x por 3 e vê se bate. F de 3. Então, eu vou ter 1 meio elevado ao cubo menos 3. 1 meio elevado ao cubo dá 1 ao cubo dá 1. 2 elevado ao cubo dá 8. 1 oitavo menos 3 não vai dar 5, né, gente? Até porque vai dar negativo. Eu vou ter aqui 1 menos 24 sobre 8. Então, aqui vai dar menos 23. Menos 23 sobre 8. Não vai dar 5. Então, não bateu a segunda parte. Então, não é a letra C. Vamos para a letra D. Troca. F de 0 é igual a 2 elevado a 0 menos 3. 2 elevado a 0 dá 1, menos 3 dá menos 2. Beleza. Primeiro ponto bateu. Segundo ponto. F de 3. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo menos 3. 2 elevado ao cubo não é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E 8 menos 3 dá 5. Ó, então, quando o x for 0, o y é menos 2, tá aqui. Quando o x for 3, o y é 5, tá lá. Bateu os dois pontinhos. Então, já achamos a nossa. Quer fazer o test drive? Quer testar? Testa aqui na letra E. Vou fazer de outra cor aqui. Vou fazer de verde. A gente faz na letra E. F de 0. 3 elevado a 0 menos 2. 3 elevado a 0 é 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. Já não bateu, né? Então, também não é a letra E. Só sobrou a letra D. Então, como é que a gente fez a verificação dela? Só substituindo. Substituindo. Quando o x for 0, tem que dar menos 2. Quando o x for 3, tem que dar 5. A letra A e a letra B a gente já eliminou porque não é exponencial. E a gente só fez a substituição nas demais, para poder descobrir qual que era a certa. Que é resolver potência e continha de menos. Multiplica, subtrai. Mais fácil do que isso daí, só morder água. Não é verdade? Mais fácil que isso daí é só morder água, galera. E com uns minutinhos a mais, a gente conseguiu encerrar as questões. Pois é, foi ótimo. Muito obrigada aí pela participação. Nossa, foi maravilhosa a aula. Eu amei. Não sei os meninos. O que é que vocês acharam? Vamos dar opinião aí, gente, pelo amor de Deus. Dá opinião aí, abre o microfone e fala. Interessante. Gostei. Gostou? Gostei. Foi boa, foi boa. Agora, amanhã, tem de novo, hein? Amanhã o professor Maicon também maravilhoso. Vocês vão amar também. São só professores maravilhosos que eu convidei para participar dessa live. Então, amanhã aguardo vocês de novo, viu, minha gente? Ok.
Amanhã, gente, amanhã vocês vão ter aula com um cara que ele é fera. O cara de amanhã é fera. Eu sou fã dele. Já falei isso pra ele. Eu sou o fã número 1 do Michael Saboia. O cara é fera. Vocês vão rir bastante, que ele gosta de fazer um monte de piadinha, um monte de brincadeirinha com as fórmulas. Tem um monte de historinha. Ele é massa. Mas foi ótimo. A sua aula foi maravilhosa. Eu amei. E vamos marcar uma outra depois para falar um pouco de robótica aí, já que você trabalha nessa área aí com os alunos também, né, minha gente? Vamos convidar ele novamente para voltar aí? Podendo aí, a gente marca um outro encontro. Eu espero que tenha sido produtivo para a galera aí. Não, com certeza foi ótimo. Obrigado pela participação aí dos que abriram o microfone para participar. É sempre importante saber se vocês estão entendendo ou não, gente. Que a gente fica aqui falando para a tela do computador não é uma coisa legal, não. Tem que ter um retorno, né? Alguém tem que falar alguma coisinha para a gente poder saber se acelera, se vai devagar, né? Poder dosar a situação. Isso, mas foi ótimo, o Wagner. E aí, conto com você em outras lives também para participar conosco, tá? Tranquilo. Aí eu gravei, gente, vou disponibilizar no canal, lá no chat eu já coloquei o link lá do meu canal, tá? Daqui para amanhã eu subo essa aulinha nossa e deixo lá disponível para quem quiser assistir. Ok, tá bom, obrigada. Um abraço para vocês. Qualquer coisa é só chamar. E eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.